Pessoal, meu nome é Elier, eu sou médico gastroenterologista e estou aqui para falar das principais urgências gastroenterológicas no pronto atendimento. E agora nós vamos falar de diverticulite, que é uma das principais causas de urgências cirúrgicas no pronto-socorro. É a terceira doença gastrointestinal mais comum e que requer hospitalização no pronto-socorro mundo afora. A prevalência da diverticulite e da doença diverticular do colo ela aumenta com a idade e 60% dos pacientes acima de 60 anos terão doença diverticular do cólon e, sendo assim, poderão ser expostos ao risco de diverticulite. Para a gente começar, o que é doença diverticular do cólon, o que é diverticulite? Muita gente ainda tem essa dúvida e quando vem esse resultado na tomografia ou então numa colonoscopia do paciente, ainda não sabe manejar e não sabe muito bem do que se falar. Bom, divertículo é a protrusão em forma de saco da parede do cólon. Acontece muitas vezes pela fraqueza da parede gastrointestinal, da parede ali do cólon. E diverticulose descreve apenas a presença dos divertículos, seja na tomografia, na colonoscopia. Já a diverticulite aguda, o tema da nossa aula, ela é definida como inflamação, geralmente considerada devido a microperfurações no cólon, gerando aí sinais de peritonite. Já assim, a diverticulite complicada é essa diverticulite que tem alguns sinais de complicação, como presença de abscessos, perfuração intestinal, peritonite fecal, obstrução intestinal, dentre outros. Fecal, obstrução intestinal, dentre outros. E aí, dentro desses conceitos iniciais, o objetivo da aula, principalmente, é identificar os sinais de alarme, definir os critérios de internação desse perfil de pacientes, indicação de antibiótico terapia, e será mesmo que a gente vai precisar de antibiótico terapia para os pacientes menos graves? E quando acionar a equipe cirúrgica? Nós já falamos direto das manifestações clínicas que são clássicas. É aquela doença que a gente aprende como apendicite do lado esquerdo, ou seja, uma dor que ocorre de uma maneira difusa e depois ela começa a se localizar na região esquerda do abdômen, ou seja, na fossa ilíaca esquerda, que pode ser com febre, pode haver massa palpável em fossa ilíaca esquerda e no exame físico pode ter irritação peritoneal. Bom, essa dor pode ser do lado direito? Pode sim. Inclusive é um dos diagnósticos diferenciais que nós temos que ter. Mas a apresentação clínica clássica é no cólon esquerdo. E dentro das complicações agudas da diverticulite destaca-se sinais de obstrução, presença de abscessos, perfuração intestinal mais franca e fístulas, principalmente colovesicais ou coloentéricas. Às vezes até o paciente manifesta de uma maneira mais grave com fístula colovesicais que pode ter urina com resquícios de fezes. E dentro dos achados laboratoriais destacam-se a leucocitose, o aumento de PCR, presença de disfunções orgânicas nos pacientes mais graves e pode haver também a elevação de amilase. Lembra lá da aula de pancreatite que eu falei que a amilase pode evoluir ou pode aumentar num contexto de perfuração de vísceras? Esse é um contexto também que pode subir a amilase do paciente. E aí, nesse contexto de diagnósticos diferenciais, de alterações meio inespecíficas no paciente com dor abdominal, o exame de imagem destaca-se por elucidar esses quadros. E dentro desses exames de imagem, destaca-se aqui a tomografia de abdômen, que é o exame referência padrão para o diagnóstico de diverticulite aguda, que pode mostrar espessamento do cólon, aumento de densidade de partes moles pericolônica, presença de divertículos colônicos, abscesso pélvico ou pneumo peritônio. Das imagens nós podemos destacar aí à esquerda
a presença de uma diverticulite aguda, não complicada, com presença de microperfurações. E à direita, nós conseguimos ver aí presença até do abscesso pélvico secundário de diverticulite. Falando dos diagnósticos diferenciais, alguns são importantíssimos para a diferenciação desse paciente no pronto-socorro. A síndrome do intestino irritável, câncer de cólon, a doença inflamatória intestinal, a colite infecciosa e a colite isquêmica não podem passar desapercebidos. Sendo assim, por isso é importante fazer o exame de imagem desse paciente na chegada do pronto-socorro. E quando eu vou suspeitar de colite isquêmica ele é? Porque pode ter espessamento das alças, pode realmente se assemelhar muito ao contexto da diverticulite aguda. Bom, aquele paciente que ele apresenta lactato desproporcional ao quadro clínico, o paciente que ele apresenta uma dor abdominal meio surda e na palpação do abdômen não faz tanto sentido ele está tão grave assim. E aí na tomografia de abdômen conseguimos ver a espessamento de cólon, principalmente se o paciente tiver fator de risco, como fibrilação atrial, já é um paciente vasculopata, a colite isquêmica, isquemias mesentéricas têm que estar nos diagnósticos diferenciais desses pacientes. O que a gente precisa para falar de diagnóstico? Para estabelecer o diagnóstico da diverticulite aguda, nós precisamos de sintomas clínicos sugestivos, precisamos de achados laboratoriais com sinais de inflamação e, por fim, precisamos também de um exame de imagem, destaca-se aí a tomografia de abdômen, preferencialmente com contraste. E o manejo clínico desse paciente, como ele é feito? Primeira coisa, diagnosticamos, nós temos que prognosticar. Quem é aquele paciente que tem que ficar no pronto-socorro? Depois, esse paciente ele vai precisar de antibiótico terapia. E qual que nós vamos estabelecer? Nós vamos estabelecer também o controle da dor para esse perfil de pacientes e, por fim, o manejo das principais complicações da diverticulite aguda, que é isso que faz diferença para você salvar a vida do seu paciente no pronto-socorro. E já na triagem, alguns critérios destacam-se para a indicação de internação. Diverticulite complicada, isso é clássico, mas se o paciente tiver sinais de sepse, dor abdominal refratária ao manejo clínico, idade maior do que 70 anos, pacientes imunossuprimidos e com ingesta oral reduzida, esses pacientes precisam ser internados. E se você for interná-lo, alguns critérios são importantes. Aqueles pacientes com ilho, intolerância gastrointestinal, você vai deixar de dieta oral suspensa, deixar para reavaliar no outro dia. Às vezes o paciente vai precisar até de nutrição parenteral. Já aqueles pacientes que não têm tanta complicação, a ingesta oral está mais ou menos, nós podemos liberar uma dieta oral líquida e depois progredimos a depender dos sinais de irritação peritoneal e da condição clínica desse doente. Quando nós vamos indicar antibiótico terapia, ou seja, o paciente já tem sinais de diverticulite, tem provas inflamatórias elevadas, tem leucocitose, nós podemos iniciar com a dose de ceftriaxona, 2 gramas uma vez ao dia, ou ciprofloxacino, ou levofloxacino, esses associados ao metronidazol. No entanto, às vezes o paciente fez uso de antibiótico terapia prévia e por isso tem fatores de risco para ter pseudomonas. Sendo assim, talvez um bom regime antibiótico seja com piperacilina, tazobactam, na dose de 4,5 gramas 4 vezes ao dia. Já aqueles pacientes de alto risco, ou seja, paciente que chega com choque séptico, com sepse, taquicárdico, fez uso de antibiótico terapia prévio, esses pacientes nós já entramos com antibiótico terapia para cobertura de bactérias resistentes. E nesse caso, destaca-se aí os carbapenêmicos, principalmente o meropenem, na dose de 1 grama 3 vezes ao dia. Para esses pacientes que nós demos antibiótico, não é para sempre que esse paciente vai ficar 7 dias usando, 10 dias usando antibiótico na internação. Às vezes esse paciente melhora. E se houver melhora, nós podemos descalonar a dose para antibiótico terapia por via oral. E os regimes podem ser associados a amoxicilina e clavulanato na dose de 875, 125, 3 vezes ao dia, por 10 a 14 dias, e o ciprofloxacino, 2 vezes ao dia, 500 mg a cada dose, associado ao metronidazol, 400 mg 3 vezes ao dia. Esses pacientes também podem continuar o uso de 10 a 14 dias de antibiótico, a depender do curso clínico. Mas como que eu vou prolongar? Bom, aquele paciente que só tem inflamação colônica, é plausível a gente usar o antibiótico terapia para ele apenas por 10 dias. Mas aqueles pacientes que já têm sinais de abscesso, ficou o tempo de internação um pouco mais prolongado, esse perfil de pacientes ele vai precisar de antibiótico terapia por mais tempo, principalmente até 14 dias. Pode ser que se estenda até 21 dias a depender do quadro clínico do paciente. Nesses casos, até a CCIH do hospital
que mexe com a questão de vigilância hospitalar das infecções, ela precisa de ser acionada para auxiliar a prescrição do antibiótico para esse perfil de doentes. Beleza, comecei com antibiótico terapia, o paciente começou a melhorar, esse paciente provavelmente não vai precisar muito da equipe cirúrgica para poder avaliá-lo, mas tem um perfil de pacientes que nós temos que ficar de olho. Muitas vezes o cirurgião não é presente, principalmente no interior, que ficam muito de sobreaviso. Para esse perfil de doente, nós temos que chamar a cirurgia sempre que houver perfuração franca, microperfurações com sinais de abscessos, obstrução intestinal ou fístula. E falando da perfuração intestinal, que talvez seja a principal complicação da diverticulite, ela é classificada em 4 estágios de acordo com a classificação de Rinchey, na qual o estágio 1 destaca-se pela presença de abscesso pericólico ou mesentérico, o 2, um abscesso pélvico isolado, o estágio 3, a peritonite purulenta generalizada e no 4, peritonite já fecal. Sendo que nos estágios 3 ou 4, na quais incluem a peritonite purulenta generalizada e a peritonite fecal, esses casos são urgências cirúrgicas e aí o cirurgião precisa de entrar no quadro, ele querendo ou não, porque esse paciente precisa de uma laparotomia, lavagem de cavidade abdominal e internação clínica, às vezes até em terapia intensiva. Para os outros perfis de pacientes, aqueles pacientes só com microperfurações, que destacam-se com pequenas bolhas de ar pericolônica, o manejo é não cirúrgico, é tranquilo, só com antibiótico terapia resolve. Já aqueles pacientes com abscessos, a conduta é individualizada. Como? Menor do que 4 centímetros, manejo apenas clínico com antibiótico terapia. Maior do que 4 centímetros, destaca-se aí a drenagem percutânea que pode ser feita com auxílio de ultrassom. E aqueles pacientes que, beleza, estou com diverticulite, a dor abdominal ela existe, mas não tem hipotensão postural, não tem sinal de sepse, está lá apenas com infecção intestinal ali que nós precisamos manejar. Para aqueles pacientes que apresentam-se com febre, um pouco de dor abdominal, as provas laboratoriais estão um pouco piores, ou seja, com um pouco de leucocitose, o PCR um pouco mais elevado, esses pacientes podem receber aquele mesmo esquema de antibiótico terapia descrito anteriormente, com a ciprofloxacina ou levofloxacina associada ao metronidazol ou a amoxicilina com clavulanato, esse esquema por 10 a 14 dias. Já aqueles pacientes que só tiveram dor, a dor melhorou com analgesia, não tem leucocitose nos exames laboratoriais, o paciente está ingerindo bem a comida em casa, em domicílio, não tem nenhum episódio de vômito. Esse paciente às vezes pode ser manejado até sem antibiótico terapia, apenas com analgesia oral, com a proposta de retornar ao pronto-socorro se alguns sinais de alarme, com parada de ingesta oral, vômitos frequentes, dor abdominal e febre, evoluírem. E aí você repete a tomografia desses pacientes, quando isso ocorrer, e indica antibiótico terapia. Uma outra coisa importante, após o manejo da diverticulite, depois da melhora clínica desse perfil de doentes, realizar a colonoscopia de 6 a 8 semanas, principalmente para os pacientes que tiveram diverticulite aguda complicada, para o diagnóstico diferencial com câncer de cólon. Para aqueles pacientes que tiveram diverticulite não complicada, é até um questionamento se realmente precisa de fazer a colonoscopia. No entanto, a maioria dos especialistas vê como uma boa possibilidade de fazer o câncer de cólon nesse perfil de doentes, já que muitas vezes eles não vão ter acesso, ou então eles não vão querer fazer a colonoscopia em algum momento da vida. E aí nós já aproveitamos para fazer essa colonoscopia, principalmente se o paciente não tiver nenhuma colonoscopia prévia. E para aqueles pacientes que não melhoraram em regime ambulatorial, eles precisam de voltar para o pronto-socorro e repetir tomografia para avaliar sinais de complicação e até critérios de internação hospitalar. E por aí finalizamos a nossa aula de diverticulite aguda, destacamos aí quando abordar a equipe cirúrgica, discutimos sobre o papel da antibiótico terapia e quando nós vamos internar os pacientes. Essa aula é bem dinâmica, o manejo clínico desse doente é muito dinâmico no pronto-socorro, é mais rápido, então é importante que vocês fiquem com as palavras-chave da aula para o manejo clínico do doente no pronto-socorro e para que a conduta cirúrgica não passe desapercebida, para que não perca-se o time desse paciente no pronto-atendimento. Muito obrigado.